Agora 5 horas e 44 minutos, gente. Vamos falar de uma pesquisa que foi divulgada agora nesse fim de semana do Instituto Datafolha e que reforça o cenário de polarização nas eleições 2026 entre o presidente Lula, do PT, e o senador Flávio Bolsonaro, do PL. O levantamento mostra que, em um eventual segundo turno, os dois aparecem em empate técnico. Flávio Bolsonaro aparece com 46% das intenções de voto, enquanto Lula soma 45%. Esse é o primeiro levantamento em que o senador aparece numericamente à frente do atual presidente. Nas outras disputas, de segundo turno, o cenário também aparece bem equilibrado, tá, gente? Contra o governador de Goiás, por exemplo, Ronaldo Caiado, do PSD, Lula registra 45%, Caiado 42%. Já em um cenário com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, Lula continua com 45%, enquanto Zema aparece com 42%. O levantamento ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 7 e 9 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A gente tem esse resultado bastante interessante, que mostra, mais uma vez, que a eleição realmente vai ser uma eleição polarizada. E pela primeira vez, já esse avanço do senador Flávio Bolsonaro à frente do presidente Lula. E um outro índice também que a gente tem nessa pesquisa da Datafolha, é bom quando a gente tem a pesquisa, as pesquisas, a gente sempre vai de olho nos recortes que são feitos. A gente tem o índice de popularidade do presidente Lula alto, mas ao mesmo tempo, alto não, o índice de popularidade do presidente Lula reduzido, enquanto o índice de rejeição ainda é alto, assim como o índice de rejeição do senador Flávio Bolsonaro. Então, esse com certeza é um ponto que vai precisar ser atacado nas duas campanhas, na campanha de ambos os candidatos, dos pré-candidatos. Então, é algo que precisa ser observado e a gente vê, ao mesmo tempo, dentro dessa pesquisa, nessa corrida eleitoral, o próprio presidente Lula, dentro dessa pré-candidatura, já trabalhando para reverter a questão da popularidade, para ver se a popularidade aumenta, para ver se esses números eles possam avançar. Um dos atos feitos pelo presidente Lula diz respeito à redução do endividamento, beneficiando muitas pessoas, a população que está em débito com bancos, enfim, com várias instituições. E o presidente Lula inclui agora também os estudantes do FIES, que estão em dívida, que estão em débito com a instituição financeira, a Caixa Econômica Federal. Então, de certa forma, já tentando atrair para si programas, projetos que possam lhe render também alguma popularidade. E aí é isso, o número parece ali tecnicamente empatado, mas aí as pesquisas anteriores, Adriana, são fundamentais para entender esse cenário, porque é isso, não, mas está empatado, mas antes disso, Flávio Bolsonaro estava abaixo, então aquela porcentagenzinha que aumenta já sinaliza, já traz uma grande informação para quem trabalha aí com isso, E aí a gente percebe também quem está na linha de frente, quem está atuando na posição de liderança agora, no caso o presidente Lula, vai fazendo essas mexidas nas propostas para conseguir ajustar o que precisa, E aí, gente, para contextualizar melhor esses números, a gente entender melhor os reflexos, especialmente aqui também em Minas Gerais, a gente vai conversar com o nosso colunista de política, nosso colega jornalista Orion Teixeira, está na tela aqui com a gente? Já chegou. Orion, muito boa tarde, Orion. Temos muita coisa aí para ser analisada e colocada na mesa, Boa tarde. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Adriana. Prazer falar com vocês e toda a sua audiência. Prazer é nosso, viu, Orion? Vamos começar do começo. Eleição polarizada, Mais uma vez, a gente vai ter essa polarização e o Flávio Bolsonaro aparecendo ligeiramente na frente, numericamente à frente de Lula, mas tecnicamente ambos empatados. Pois é, agora essa eleição não está tão polarizada. Na verdade, ela está se resumindo a todos contra um, não é isso? Você pode verificar que nessa mesma pesquisa do Datafolha aí, quando você tira Flávio Bolsonaro e coloca Ronaldo Caiado, Romeu Zema, que tem baixo desempenho nessa disputa aí, eles polarizam com o próprio Lula.
mostrando que existe aí o antipetismo muito forte, cada um, que aqueles que não concordam com Lula vão, então, aglutinar forças com aquele que for duelar com o Lula. Então, as pesquisas têm essa capacidade até mesmo de confundir ao eleitorado, porque elas têm essa pretensão, digamos, de substituir o futuro, tentar adivinhar o que vai acontecer, como se a verdadeira pesquisa não fosse aquela soberana que sai das urnas, né? A vontade soberana do eleitor. Então, as pesquisas tentam enxergar o futuro e aí estão aí vislumbrando um cenário que está num momento desfavorável ao presidente Lula e favorável aí ao Bolsonaro. Na verdade, essa polarização, bolsonarismo, lulismo, petismo, ela já existia e vai continuar existindo. Se amanhã o Bolsonaro não for o candidato, seria Ronaldo Caiado, Romeu Zema, eles vão conseguir pontuar naquela mesma dimensão daquele eleitorado. Há um eleitorado que rejeita Lula e um eleitorado que quer Lula. E nós vamos vir convivendo com essa polarização aí, né, até o dia da votação de 4 de outubro. Né? Temos que, então, ter paciência com essas pesquisas, porque estão sempre buscando, tentando adivinhar a cabeça, o que está na cabeça e na mente do eleitor. E aí, Orion, a gente teria um cenário, vamos dizer assim, muito fértil para surgir uma terceira via aí forte, mas ainda parece fraca, né? Essa terceira via, como disse, ela está caracterizada no ambiente antipetista. Seja ele Ronaldo Caiado, ele não vai ser uma terceira via contra direita e esquerda, porque ele vai representar, vai ser o representante da direita, caso seja ele esse nome que vá progredir para um segundo turno, né? Ronaldo Caiado e Romeu Zema, eles estão ali no campo do direita, do centro-direita, e não conseguem pontuar ali no primeiro turno. Mas quando é o segundo turno, você vê que na pesquisa estarão com Lula lá os mesmos nomes que são esses que se opõem à candidatura petista. Então, não vejo assim, muita ainda novidade no cenário, na possibilidade de uma terceira via, não. Ele continua polarizada, antagonizada aí entre um lado e outro. Agora, Orion, a gente está vendo, por exemplo, proposta do presidente Lula, né, falando muito sobre essa questão do endividamento, na tentativa de acabar com o endividamento. A gente viu também agora, né, essa indicação do Jorge Messias, sabatina marcada, né, para ocupar o Jorge Messias, advogado-geral da União, que é uma indicação do presidente Lula, só para contextualizar, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Sabatina dele já marcado para o dia 29, a gente sabe que ele é evangélico, né? Uma tentativa também do presidente Lula se aproximar dessa camada de eleitores, que é fundamental e muito decisiva também no resultado final. Você acha que vai conseguir reverter? É uma tentativa, isso pode repercutir também nas próximas pesquisas? Olha, não acredito que a candidatura de Messias a ministro do STF será rejeitada. Isso, historicamente, não existe, nunca aconteceu. O que está se refletindo aí é essas influências políticas dessas indicações, que, ao final, também são políticas, mas que é um cenário polarizado. Então, parte ali do próprio Senado não aceita os ministros do STF, muitos deles querem impeachment de alguns ministros, então estão sempre monitorando quem vai ser esse próximo ministro. Quando esse ministro indicado é o próximo ao presidente Lula, eles já ficam fazendo, então, a oposição que fariam a qualquer candidato indicado pelo PT, pelo próprio presidente Lula. Não acredito que isso vá acontecer. Você se lembra que no final do ano passado, a situação era de tolerância zero contra Messias. A situação já mudou, já tem até data marcada, a sabatina dele eu acho que deve passar bem apertado, mas ele conseguirá superar essa adversidade aí. E aí Minas continua, né, Orion, naquele olhar de lupa dos candidatos, né, sendo um estado aí decisivo para as eleições, ainda com todas essas indecisões, né, como você mencionou, nessa tentativa de adivinhar o que está por vir, né? E aí a gente fica aí em posição de vantagem, dá para dizer, Orion? É muito difícil você tentar enxergar um quadro, até mesmo os pesquisadores, os pesquiseiros aí, de um quadro que não está definido. Quem são esses candidatos que vão disputar essas eleições? A gente acredita que tem Matheus Simões de um lado, de maneira já consolidada como pré-candidato a governador. Ele vai enfrentar quem? Cleitinho Azevedo, republicano, vai enfrentar quem? Rodrigo Pacheco, do PSB. Esses candidatos ainda não estão definidos, nem mesmo Alexandre Calil, do PDT, estaria numa posição buscando se viabilizar, mas ele está isolado, ele tem pouco tempo de televisão, dificultando a sua capacidade de transmitir sua mensagem
para o eleitor. Já foi aquele tempo do outsider que chegava a falar: meu nome é Enéas, e você conseguia aí emplacar alguma pontuação. Hoje é muito difícil, é preciso ter então tempo para se defender e também para apresentar e expor suas ideias. Então é difícil para um quadro como esse aí, nós vamos ter que ter muita paciência. O mês de maio e o mês de junho seriam mais ou menos aí definitivos, mas você vê, nós temos algumas categorias estranhas de candidatos. Um que é completamente já definido, como disse Matheus Simões, governador do estado, que transferiu até o governo de Minas para o interior. A capital são as cidades fora, está o tempo todo no interior fazendo campanha também, é lógico, é difícil distinguir a atuação de um governador de um candidato à reeleição. Por outro lado, você tem Rodrigo Pacheco, que está pensando em programar a viagem para a partir de maio. O seu vice estaria viajando, tem outro candidato viajando para o exterior, enfim, são situações que não combinam com quem estaria disputando os votos dos mineiros numa campanha eleitoral. Então, muita coisa deve acontecer. Cleitinho Azevedo lidera as pesquisas, mas também não tem aquela convicção. Eu acho que a situação de Cleitinho é aquela: você acha que Cleitinho tem condições de governar Minas Gerais? Condições de se eleger, demonstrando que tem. Mas existe um efeito chamado Mauro Tramonte, que você se lembra na eleição passada para a Prefeitura de Belo Horizonte, 2024, ele liderou de ponta a ponta as pesquisas, diziam que tinha 30%, 35%, ao final não chegou nem ao segundo turno. Então, é bom lembrar isso aí, para que as pesquisas não passem essa ideia de que são os donos da verdade, estão enxergando o futuro. É isso. Orion, obrigado, tá? Mais uma vez, a gente se encontra na próxima semana. Foi um prazer. Na próxima semana teremos outros fatos dinâmicos. Pois é, obrigada. Sempre um prazer falar com você.